Boa noite, meus amigos. Convido então todos, neste instante, para fecharem os olhos, se colocarem da maneira mais confortável possível e elevando o pensamento, que é o mais importante, né? Elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, à equipe espiritual que coordena, que nos instrui desse trabalho que realizamos aos domingos. E pedimos ao nosso Mestre que nos envolva com a sua luz, com o seu amor, e que de nossa parte possamos manter uma boa vibração, uma boa conexão de pensamentos. Pedimos também que envolva o nosso amigo Jorge, para que ele mantenha a calma necessária, para que possa fazer uma boa exposição, que tenha condições de acessar pela inspiração o bom conselho, a boa orientação que vem da equipe espiritual que está nos amparando, nos ajudando, nos instruindo nesta noite. De nossa parte, mestre amigo, que possamos assimilar as lições da noite, trazendo para nossa intimidade, tendo a consciência da importância do aprendizado e do mais importante ainda, de colocarmos esse aprendizado em prática na nossa jornada, no relacionamento com o nosso próximo, junto da família, de desconhecidos. E dessa forma, tenhamos condições de superar as nossas dificuldades e caminhando na direção de nosso Mestre. Em vosso nome, Mestre amigo, iniciamos as atividades desta noite. Assim seja. Boa noite a todos, aqueles ainda que eu não cumprimentei, que nós possamos estar amparados realmente por Jesus, que a paz desse mestre possa permanecer nesse ambiente, permitindo que nós possamos, então, como disse a nossa prece inicial, termos a tranquilidade, a serenidade necessária para que a gente possa entender a mensagem da noite. Gostaria de fazer a leitura da lição, para que a gente possa ter uma inteiração do teor daquilo que nós vamos comentar. Ante a lição, ante a bênção do corpo. Emmanuel começa citando uma frase, um pedaço de uma frase de Paulo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. A pretexto de atingir a virtude, não menospreze o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. A quem lhe condene as peças enobrecidas a ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem, a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhe devastam a mente. Anotamos ainda aquele que lhe cedem a direção a malfeitos, a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência, a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo a feição do trabalhador responsável e consciente, que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhave da preguiça e à excitação da imprudência.
bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas da tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Desta vez, Emmanuel nos traz uma mensagem que precisamos refletir bastante. Não que as demais mensagens não mereçam nossas reflexões, todas merecem. Mas é porque, diferentemente daquelas que estamos acostumados a ouvir, a ler, e que tratam da educação do espírito, esta nos faz lembrar da nossa responsabilidade com relação ao nosso corpo. Esse veículo orgânico, como Emmanuel diz, que para o espírito reencarnado é máquina preciosa. E muitas vezes não temos por ele o respeito que ele merece. Somente quando adoecemos é que percebemos que algo de errado aconteceu. Porque é através dele que nós vamos manifestar a vontade do espírito, seja no ato de ajudar, seja no ato de atrapalhar. Mas é através do corpo que nós vamos manifestar esses sentimentos. Mas será que nós temos consciência dessa responsabilidade? Do que representa o nosso corpo físico? Já que nós, espíritas, sabemos disso? E é justamente por sabermos disso, temos tido para com ele o respeito necessário e o tratamento ideal que ele merece e necessita para se manter equilibrado. E através dele venhamos a manifestar, pelas nossas ações, a vontade do Cristo. Somos membros do Cristo. É como se fosse mãos, coração, mente do Cristo. É em nós que ele deposita a esperança de produzir os ensinamentos que ele trouxe. E é nesse corpo que precisamos ter essas atitudes. Então, o que nós podemos perceber na lição de hoje? Se estamos tratando o nosso corpo como bênção divina, ou estamos sendo displicentes, sem darmos a ele a devida atenção. Por quê? Se somos o corpo do Cristo, como Paulo se refere, então cada membro nosso deveria se manifestar como se fosse o próprio Cristo se manifestando através de nós. Nós espíritas sabemos também que a virtude que devemos atingir exige muito trabalho, muita dedicação, muito tempo, e somente um corpo equilibrado, trabalhando em harmonia, é capaz de oferecer esse suporte. Porque ele é o instrumento, é o veículo para conseguirmos esse objetivo. Quantos de nós passamos longo tempo acomodados pela preguiça, pelo desânimo, pelo desalento, convidando o corpo ao desequilíbrio? E a ferrugem, não é? A ferramenta que não é usada acaba sendo consumida pela ferrugem. A ferrugem toma conta. Vejamos um pedreiro, ele usa a ferramenta diariamente. Ao final de cada dia, ele lava a enxada, a colher, a pá, todos esses instrumentos que lhe foram úteis no dia trabalhado. No dia seguinte estão prontos, preparados para serem usados novamente. Experimente deixar algum desses instrumentos em um canto qualquer sem uso, sem limpeza, esquecidos em algum lugar. Depois de algum tempo, estarão tomados pela ferrugem.
Assim também somos nós. Experimente deixar de ter esperanças, experimente deixar de pronunciar palavras delicadas, palavras positivas. Chega uma hora que você vai esquecer o que você era. É como se você começasse a acostumar a falar coisas más, coisas ruins. Vira um vício, vira uma mania. Ao mesmo tempo em que você deixa de produzir alguma coisa, aquilo vai caindo no esquecimento. É como se seu corpo, as suas intenções estivessem ficando enferrujadas. Então, através do nosso corpo, já que ele é uma bênção, nós devemos manifestar o desejo do Cristo na prática do Evangelho, levando aos irmãos do caminho, sem preguiça, sem desânimo, sem esmorecimento. Levar a palavra e ajuda através das nossas mãos, através do nosso pensamento, mantendo o nosso corpo em atividade, para que ao regressarmos à nossa pátria, ao final da nossa jornada terrena, não nos apresentemos de mãos vazias, com o corpo enferrujado, a mente enferrujada, o coração enferrujado. E isso nós só podemos fazer através do nosso corpo. Por isso ele é uma bênção e devemos tratá-lo como tal. A começar pelas mãos. O que nós podemos oferecer para que elas sejam instrumentos de evolução e bênçãos? O que elas fazem? O que as nossas mãos estão fazendo? São mãos que ajudam? São mãos que oferecem alimento? Que abraçam? Que cumprimentam? São mãos que acariciam? Mãos que trabalham a favor do progresso? Na lavoura, na construção? Mãos que ensinam? Que bom se forem essas as nossas mãos. Que bom. Mas existem mãos que roubam. Existem mãos que matam. Mas que essas mãos que roubam e essas mãos que matam não sejam as nossas. E os nossos olhos? O que os nossos olhos veem? Temos sido indulgentes? Ou vemos constantemente os defeitos do nosso irmão? Bem-aventurados os que são misericordiosos. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos nesse capítulo que fala sobre a indulgência. Vou ler só um trechinho. Espíritas, gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. São palavras do Espírito. Poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios. Olha, a indulgência jamais vê os defeitos alheios. Ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde a fim de que não sejam conhecidos e se a malevolência os descobre. Sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los. Ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquela que, parecendo atenuar a falta, destacam de um modo maldoso. Então, a indulgência são desses ensinamentos que nós temos aprendido, ouvido muitas vezes, lido em lições, para que nós possamos praticá-la no nosso dia a dia. E muitas vezes, e quase que constantemente, ela faz parte do nosso dia a dia. Muitas vezes nós estamos descontentes com alguma coisa, não é? E o nosso pensamento? Que espécie de pensamento nós emitimos
quando pensamos em alguém? Qual é o nosso padrão vibratório quando pensamos em alguém? São pensamentos de simpatia? Ou também temos os pensamentos de antipatia? Quais esses sentimentos nós carregamos? Com relação ao nosso coração, Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, porque o que sai da boca procede do coração. Como está o nosso coração? Que sentimento nós temos dentro dessa peça fundamental para a nossa existência, que nos mantém vivos, bombeando o nosso sangue para o restante do nosso corpo? Que sentimento nós temos dentro de nós? Como que é que está o nosso coração? Mas o que nós temos feito através da nossa boca? Essa fantástica ferramenta de comunicação, esse recurso divino que nos auxilia na nossa evolução. O que falamos? Quais são os nossos hábitos, os nossos comentários? O que estamos acostumados a comentar, a falar com as pessoas que nos rodeiam, com a nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no nosso lazer? Como é que nós manifestamos o nosso descontentamento com algo que aconteceu de forma diferente daquela que gostaríamos que acontecesse? Como nós reagimos e nos manifestamos através da boca? Com cautela, com respeito, sem agressão, mantendo a serenidade no falar, no conduzir a nossa fala. Quando falamos do outro, o que falamos dele? Temos exaltado as qualidades, ou diante de tantas qualidades, temos o hábito de comentar apenas o equívoco? Porque muitas vezes acontece assim: a pessoa tem 99% de qualidade, mas tem um defeito, a gente pega naquele defeito. Como se nós fôssemos perfeitos já e não tivéssemos as nossas dificuldades. Mas, hoje também, o que entra pela boca está tendo um grande problema. E entre tantos desafios que nós temos que enfrentar, um dos maiores, atualmente, é manter o nosso corpo saudável diante de tantos apelos de consumo. Quantos de nós condenamos o nosso corpo através do excesso de alimentos, do excesso de bebida alcoólica, das drogas, sendo que nós já sabemos que esses excessos prejudicam o nosso corpo? Muitas vezes, esse que é o importante, prejudicam o nosso corpo, muitas vezes abreviando a nossa passagem na Terra. E nessa brevidade, nós acabamos deixando de completar algumas das nossas necessidades, algumas de nossas provações, algumas de nossas expiações. Porque pelos excessos comprometemos a vida física do nosso corpo. E quando penso nisso, me vem à mente o capítulo 4 da obra Nosso Lar. Esse capítulo nos dá nos permite, na verdade, uma reflexão a respeito do nosso corpo. Uma reflexão
a respeito dessa lição, para que nós possamos considerar o nosso corpo como bênção divina, como ferramenta divina para que nós possamos manifestar os nossos sentimentos. Porque através dele, como já dissemos, é que nós vamos caminhar, é que nós vamos produzir alguma coisa dentro daquele ensinamento moral do Cristo. Mas também, através deles, podemos não produzir nada. Mas ele é a ferramenta necessária. Por isso, ele é uma bênção que nós precisamos cuidar, ter todo carinho. O que nós costumamos fazer? Às 7 horas de domingo, nós vemos a maioria das lições que nós temos aprendido. É para a educação do espírito. Essa é a primeira que eu estou vendo, falando a respeito do nosso corpo físico, nos dando esse despertamento, para que lembremos dele. Porque nos preocupamos durante muito tempo, e durante muitos dias, com a educação da alma. Mas quando saímos do centro, quando deixamos a leitura de lado, nós voltamos à nossa vida normal. E aí nós vamos nos alimentar, aí nós vamos nos acomodar, pensando nos nossos sentimentos, naquilo que aprendemos durante as leituras, durante as palestras. Mas esquecemos constantemente dessa máquina, que precisa ser lembrada e ser cuidada. Então, eu me lembro dessa parte aqui, que o irmão Henrique de Luna está conversando com André Luiz, no atendimento, e lendo um trecho dessa parte aqui, chama O Médico Espiritual. Depois, se vocês quiserem ler na íntegra, embora todos também já devem conhecer, né, mas lê de novo na íntegra, O Médico Espiritual, capítulo 4. Então, tem um trecho que ele diz assim, o amigo já fazendo o atendimento de André Luiz, né? É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Olha o problema do excesso, que a gente não se liga. A gente vai caminhando, a gente vai comendo, a gente vai fazendo churrasquinho, a gente vai comendo torresminho, e a gente vai fazendo aquilo tudo que nos agrada, o paladar. Às vezes, é claro que não devemos ser taxativos, não devemos comer, não. É o excesso, nós estamos falando do excesso. Estamos sendo bem claro, né? Ninguém é proibido de nada, né? O excesso é que vai nos comprometer, abreviando a nossa vida. Então, ele diz, é lamentável que tenha vindo pelo suicídio. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras, porque lá no umbral a turma estava falando para ele que era suicídio, né? Não obstante, o cabedal de gratidão que começava a acumular não caleia a incriminação. Creio que haja engano, ele disse. Severei melindrado. Ele ficou melindrado quando falaram para ele que ele tinha cometido suicídio. Meu regresso no mundo não teve essa causa. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves, devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior que ele já vinha demonstrando. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então, ele começou a falar a respeito das zonas
internas do organismo de André Luiz, do fígado, do rim, né? De outras partes que fizeram com que ele adoecesse e, no fim, foi levado à morte. Né? A moléstia talvez não assumisse característica tão grave se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, o seu modo especial de conviver, o modo dele conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações daqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera, que muitas vezes nós carregamos também, a ira, o descontentamento com algo que pode ter nos prejudicado, muitas vezes pode nos tornar agressivos, raivosos, não é? Que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos. Porque quando nós pegamos mágoa de alguém, esse alguém não está nem aí sentindo se nós estamos sentindo alguma coisa por ele ou não. O maior prejudicado somos nós. É claro que as nossas ondas mentais, dependendo da vibração que a pessoa também se encontra, a nossa energia negativa vai influenciar. Né? Mas se a pessoa estiver bem equilibrada, porque por um equívoco, por alguma coisa que não houvesse intenção de fazer desavença, desgosto, a gente acaba ficando com raiva, com desgosto pela pessoa, embora a pessoa não tenha tido a necessidade de fazer daquela forma. Nós é que nos ofendemos, talvez com facilidade. A ausência do autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, né? Quantas vezes nós somos mal educados? Quantas vezes nós não temos o tato no falar com alguém? Esses são treinamentos que nós devemos fazer constantemente. E o maior local, o local principal que a gente possa exercitar isso é dentro de casa. Com a nossa família, com nossos filhos, com aqueles que estão mais próximos de nós. No trato com os seus semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir. Ofende sem necessidade, sem pensar na consequência. Conduziam-no frequentemente à esfera de seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então, só esse trechinho desse capítulo, dessa obra, já nos traz de volta à realidade de que nós precisamos olhar para esse organismo e tratá-lo como bênção divina, realmente, por ele ser esse instrumento que vai permitir que nós possamos manifestar o ensinamento moral que nós estamos aprendendo, porque o Cristo tem esperança em cada um de nós. E ele espera que cada um de nós possa produzir, através de cada membro, através do sentimento, através dos olhos, através das mãos, produzir aquilo que ele veio ensinar. Por isso, então, que o nosso corpo é bênção divina e devemos tratá-lo como tal. Então, essa é a lição que o nosso Emmanuel procura trazer para a gente nessa preciosa lição que nos faz lembrar a necessidade que nós temos de tratar o nosso corpo com o respeito que ele merece. Um grande abraço a todos, que nós possamos ter um final de domingo muito bom e que a semana que se inicia venha repleta de coisas boas e aquelas também que vão nos desafiar para o nosso crescimento espiritual. Boa noite a todos, um bom domingo para todos nós.